16. Quase maioridade. Tá longe, né? 18, né? 18? Faltam só 2. Tá bom, vai. Esse e mais 2. Tá bom, vai. Você não teve muito tempo pra pensar, tá bom. Eu vou aceitar essa. E dessa vez alimentados, né? Bem alimentados. Graças a? Como sempre. Graças ao Maurício da Santos Sabores, que sempre nos alimenta aqui, os gordinhos, principalmente eu, né? Na Dom Lara aqui em Santos. Ótimas pizzas, sem falar nas massas frescas dos caras. E ele já esteve conosco, né? Ele já esteve na nossa conversa com o Domingos. Conversa com o Domingos, também 2 partes, né? Também 2 partes. Porque ex-jogador... O Domingos é jogador em atividade, mas o ex-jogador é tanta história que não dá não cabe num programa só. Sérgio Guedes está com a gente, já esteve no programa 15, está no programa 16, vai contar muito mais história, calma. Carlos Lopes, do programa AutoGP, e eu começo com você, Carlos, dessa vez eu passo a palavra para você primeiro. Como é que está o AutoGP? Nós temos hoje, eu vou dar todos os nomes, nós temos o jornalismo automotivo na Baixada Santista, que foi um segmento criado pelo Sérgio Aparecido. Nós temos Auto Aventura, revista e podcast. Nós temos o Christian fazendo o Alta Rotação lá na Santa Cecília, na Santa Cecília FM, e na Santa Cecília TV nós temos o AutoGP, que completa 2 anos, hein? Já são 2? 2 anos agora em novembro, no comecinho. Projeto legal, hein? Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Vamos dar aí uma saudação especial para quem está acompanhando a gente, sempre um prazer. Eu fico muito feliz de ser convidado. Não tenho muita experiência de podcast, vou te confessar para vocês, mas acho que a gente tem que se reinventar. E essa é a palavra-chave para mim, foi uma reinvenção, porque eu vinha no jornalismo hard news. Paulo sabe muito bem o que é isso. Você apresentou o telejornal, você foi repórter de rua de geral, mas no automotivo você nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha trabalhado. Adoro carros e embora eu não possa ter todos, né? Principalmente as máquinas que o Auto Aventura tem aí com o Paulo, hein, Carlão? Nem me fala, cara. Cada vez que ele passa, ele me liga. Quando eu ligo pra ele sabe que é coisa boa. Qualquer hora, só vim. A gente dá altas voltas. 2 da manhã. Em qualquer lugar. Sobe morro, desce morro, né? Nós subimos. A gente fez um teste com a estrada. Passamos lá na oficina. Era a terceira versão da Fiat Strada que eu pegava e falava, não tem que fazer motor, torque, coisa chata. A gente combinou fazer o seguinte, vamos encher a caçamba de pneu e subir o morro pra ver como é que ela sobe o morro carregada. Não fizemos isso. Foi legal. Vamos esmirilhar, que nem falava meu pai. Isso. Se é pra testar, vamos testar, né? Foi barato o teste. E o Paulo faz com excelência, né? O AutoGP é isso, a gente deu uma virada na carreira, o Blanco, da Blanco Pneus, ele investiu, ele acreditou, ele incentivou, ele é o nosso diretor. E estamos aí tocando, aprendendo diariamente, né? Porque para mim é um mundo novo. E eu não usava tanto, por exemplo, mídias sociais, agora a gente tem que lamber a nossa cria. Então aprender sempre é bom, né? Eu já com 50 e poucos anos de idade. E você, o Tony Vasconcelos, falando de automobilismo... Que é um craque do automobilismo. Que é um bom convidado pra gente, viu? Um excelente convidado também, né, Paulo? Oi? A gente gosta do automobilismo. Só um pouquinho. O Tony é um craque. O Tony é um cara que perfeitamente que ele tem a vida estabilizada aqui. É que nem o Serjão, que tá aqui cara que perfeitamente poderia estar em qualquer emissora. Mas eu não liguei... A exemplo do Serjão. Eu não liguei pro Sérgio mais do que o José Carlos Gomes, o Passarinho, já ligou pra ele ao longo da vida, né? Aliás, dizem... Artilheiro pássaro, hein? Dizem que quando o José Carlos Gomes vai a Uricumursa é derrota certa da Portuguesa. Ele se incomoda e falava isso pra ele. É verdade que um dia ele entrou em Uricumursa e você colocou a mão na testa? Ele não ia. Ele chegou uma época, ele traumatizou porque repercutiu e os caras vinham, e ele pôs na cabeça que socorria. Há uma história de que o time tava no aquecimento, você tava ali vendo, e que quando você viu que ele chegou, você fez assim. Não, eu não fazia isso. E o Eduardo Silva expulsou ele de Uricumursa. O Eduardo Silva expulsou ele de Uricumursa. Porque acho que tava 2-0 pro adversário, verdade. Né? O Zé Carlos, o português tava bem, aí o Zé Carlos vai pro jogo. Primeiro tempo, 1-0 pro adversário. Daqui a pouco, 2-0 pro adversário, o Edu vai embora. Vai embora, pode ir embora. Não. Aliás, o Edu não perde uma, né? Não, o Edu vai a todos os jogos. Grande amigo também. Vai, acompanha e cobre, né, Sérgio? Cara, ele não cobra, né? Ele assim, não pressiona, ele entende. Eu falei, Edu, mas tá jogando mal.
o Sérgio, tá bom. Ganha a próxima. Eu falei, não jogou nada. Mas ele não ganha de mim. Eu tenho a melhor história. Estou em Eurico Mursa, não me pergunto. Eu acho que era Flamengo de Guarulhos o adversário. Não sei se você era o treinador. Não peguei a Bezinha. Essa foi a Bezinha. É Flamengo de Guarulhos. O português estava vencendo 2-0. E eles empataram. E aí, você tá na casa do adversário, você empata, você cresce, né? Você ganha moral. E eu falei, esses caras vão virar o jogo. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu desci, eu fico normalmente no setor ali, das cabines do lado esquerdo ali. Não posso deixar. Do lado esquerdo ali e tal. Eu falei, eu não posso. Eu desci e fui pro alambrado. Eu já tava bravo com o goleiro lá que tinha tomado um gol que eu acho que dava pra defender. Bom, sou torcedor, né? Eu pago ingresso pra isso. E aí, o goleiro do Flamengo bateu um tiro de meta, achando o atacante aqui que estava na minha frente. A bola vinha direto para ele. E ele estava numa condição que ele ia virar, dominar a bola. Certeza, ele ia dominar a bola e ia para cima da área. Ia para dentro da área. Eu falei, não vai dominar não. A bola veio, o estádio vazio. Do jeito que a bola veio, a hora que ele foi dominar, eu dei um grito. Ah! Te juro, ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio, a bola foi pra lateral, ele virou pra trás e me xingou. Eu falei, beleza, tá ótimo, pode me xingar à vontade, mas você não vai fazer gol Eurico Mursa. Você assustou? Deu um susto no... Não, Eurico Mursa você faz. Sérgio, eu trabalhei o Eurico Mursa, o cara fala, você escuta, né? Escuta. Diferente do Maracanã, né? E se você fizer força, você ouve tudo mesmo. É que a gente, você foca no jogo e não se apega nisso. Mas ouve. Agora, eu achava, Sérgio, que a tua maior excentricidade tinha sido pegar no sono só às 5 da manhã, depois de um jogo, numa segunda noite na Vila Belmiro. Acho que em 90, Santos e Guarani, 1-0 gol do Cazu. Eu lembro. A Vila com... No caso, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. 7 mil ingressos vendidos. Tanto é que naquela época, nós pegamos essa época, nós somos telespectadores. Este jogo não será transmitido para Santos e região. Lembra disso? Sim. E aí a emissora saía do ar, né? Saía do ar. É verdade. Não tinha nem programação alternativa, ficava o canal fora do ar. Não tinha filme, não tinha nada. Esse dia a Vila Belmiro lotou. O presidente do Santos, acho que era o Assad. E o presidente do Guarani, que acho que devia ser o Beto Zini, combinaram, falaram com a Bandeirantes, vamos abrir a Baixada. Liberou a transmissão. Eles fazem de vez em quando lotava, eles liberavam, né? Aí, 1-0, o Santos pressionando, 1-0 gol do Cazu, você contou na tribuna. Deve ter sido pro Carlinhos, Carlos Eduardo Souza. Só consegui dormir. Eu achei que tinha sido tua maior excentricidade. Aí você vem antes da gente começar a falar e me conta que foi daqui a Rio Preto em 3 horas. Como é que é isso? Eu fui 3 Porque agora eu quero falar de carro. Putz, eu gosto, tô ouvindo, eu assisto para mim no caso, tá? Eu vejo. Eu gosto de carro antigo. Obrigado. Olha só aí. Eu gosto de carro antigo, carro velho, V8. Adoro essas coisas. Aliás, assim, a gente vai ficando velho, não sei se é fase nossa, né? Na volta, na vida. Eu gosto de coisa antiga, eu gosto de colecionar coisa velha, eu sou assim. E eu tava jogando no América, foi o penúltimo ano meu de profissional. E eu tinha uma BMW 328 que tinha o kit da Schnitz, que é um carro de corrida. E eu gostava de sair à noite justamente para pisar. Tava sozinho, sem nada. Pô, eu fiquei assustado, porque eu saí da minha casa e eu marquei o horário. Isso da porta da minha casa, não foi na estrada, não. Você morava no? Na Barão do Penedo. Ok. Aqui no Zé Menino, em Santos. Isso. E atravessava por dentro de São Paulo. Isso, na Rua da Orquidário. Eu levei 3 horas e 20 para chegar em Rio Preto. Eu andei. A distância de Santos é Rio Preto. 230. Não, chega a 500 daqui. 520 km. 520 km, cara. Ele fez em 3 horas. Nós estamos subindo serra, atravessando São Paulo. E não, tudo. E não tinha rodoanel, né? Tudo. Não. Era por dentro de São Paulo mesmo, né? São Paulo. A hora que eu peguei a Bandeirantes ali, que você vai até... Porque aí você pega a Anguera lá na frente. Cara, eu pisei. E tem uma estrada que a hora que você chega em Araraquara, de Araraquara Rio Preto, parece que você não andou muito. Porque aí é deserto, na época era. E você vai e não chega, e pisa e não chega. Caramba, meu... Aí um rodoviário me pegou no radar à noite, que era raro, muito raro na época. Ele me pegou 230. Aí. Se bate, não sobra nada. Você não estava contando história pra gente. Oi? Você não está contando história pra gente. Não. Pois é. 230 por ano. Pois é. O Sérgio. E andava grudado, tá? Era um pneu... Pô, era um carro adaptado pra isso. Você começou com um Chevette hatch? Chevette hatch. Lá na Ponte Preta? Na Ponte Preta. Nasci da minha filha
nascimento da minha filha. Eu acredito se quiser, não explodiu o carro, não. Eu fui de Campinas a Rio Claro em 35 minutos. Em qualquer distância? Quase 100 quilômetros. Qual era o motor dele? Não, Era... Esse não tinha preparação. É o 1.6 na época, né? Era 1.6, né? Mas o carro era arrumadinho, mais xoxo, né? Mas, pô, gritou. E foi. Tressa. Parecia que eu fosse fazer o parto, né? Mas aí no Santos você foi melhorando de vida e aí você teve os carros que você teve aqui no Aí eu Santos, tive lembra? alguns carros. Eu tive em Campinas já. Eu nunca fui de gastar, tá? Eu não acho pagar muito caro num carro. Não, mas eu tive um Gol GTS, que é o vermelhinho. Foi meu primeiro carro zero. E em Campinas, isso. Esportivo. Na época era... É o top, né? Andava, pisava, pô, ficava... Com o tempo, depois o carburador começava... O meu era gasolina, mas tinha o álcool, né, que corroía. E depois eu tive um XR3... Sonho de consumo, né? Sonho de consumo. Aqui já em Santos. Esse já em Santos. Um Ford, né? E aí tem Mercedes, essas coisas assim que às vezes a gente pegava mais em negócio, em troca de propriedade e tudo. Depois eu fui para carro a diesel, eu gosto de carro a diesel. Picapes ou SUVs, né? SUV. Tá. Eu prefiro hoje. Mas assim, caso com o carro, né? Eu fico com o carro 15, 20 anos e depois você faz preventivo. Por isso que eu falo, eu gosto de coisa velha. Que se você vai trocando, você vai estar sempre... Não, se eu vender, quiser trocar agora, não dá mais. Mas você fala que não gosta de carro. Você soube investir o que você ganhou no futebol, então, até hoje. Sim. Não era muito, né? A gente era muito bem pago para viver muito bem. A minha geração era assim. Uhum. A gente vivia muito bem. E em vez de você ter aquelas... extravagância toda na vida, a gente guardou alguma coisa e construiu um patrimônio. Mas tinha o pessoal da extravagância, né? Tinha muito. E assim, na minha geração, como não era muito, casamento já quebrava o jogador. E havia algumas separações, não tantas, né? Não era banalizado. O que quebrava? Era o casamento ou era a separação? A separação, você perde, né? Para minha esposa, eu falo hoje, vai separar de mim, eu vou ficar dormindo aí na porta, eu não saio de casa. O Axel falou pra mim uma vez numa entrevista pra Tribuna que ele teve tempo de... que ele tava... Ele falou, eu saía muito, eu ia pra Cachaça Brasil. Que eu tinha falado naquela época. Era jovem, né? Ele falou. Foi pro São Paulo. Mas eu tive tempo de voltar e me concentrar de novo, entendeu? E que jogador, né? Uhum. E Tremendo, que jogador. Tremendo. Nossa, marcava sozinho. Ele e o Sampaio. Eu joguei aqui no Santos com ele e o Sampaio. E a gente tinha uma liderança no clube, eu tinha ido pra seleção, essa coisa toda. E eles não gostavam de jogar juntos. Tem time hoje que joga com 4 apoiadores, tudo de retranca, né, cara dele. Aí ele chegava, Sérgio, pô, Sampaio. Por que tem o Sampaio que você... Pô, quer marcar pra mim? Eles queriam marcar sozinho, cara. Eles marcavam sozinhos. E eles se incomodavam porque eu roubava a bola que era do outro. E assim, também só chutavam em mim 40 metros, né? Ali na entrada da grande área, não, esquece. Ou entrava... ou 40 metros. 40 metros, modéstia à parte, não entrava fácil. E eles davam toda a estabilidade. Depois o Sampaio foi e ficou. O Axel dava conta sozinho, cara. Marcava sozinho. Foi pra seleção também, né? Foi. O Tele, eu falei do Tele no programa anterior, o Tele sempre reclamou de jogador que batia muito, tá? Ele sempre pegou no pé do Júnior Baiano. Uma vez ele brigou com o Zé Elias no ar, no cartão verde. Enfim, o Zé Elias, pô, o teu jogador foi expulso hoje, você quer falar de mim e tal. Mas ele, Tele, pediu pro São Paulo a contratação do Axel e do Júnior Baiano. O Axel e o Júnior Baiano foram jogar no São Paulo porque o Tele pediu. E aí o São Paulo foi buscar, negociou, levou. E aí ele falou, então, eu já falei muito de vocês, tal, mas aqui vocês não vão bater, não, vocês vão jogar. Mas ele jogava. E o Axel falou pra mim, o único treinador que não mandava bater, que era que proibia, foi o Tele. O Júnior Baiano se modificou no São Paulo, né? Ele não dava aquelas cacetadas. O Júnior, ele é impositivo. Ele pegou fama de ser duro. O Júnior não era um jogador de brigar, nada. Técnico, era uma exceção. Ele jogava muito, saía jogando. Hoje é comum, todo mundo gosta de zagueiro que sai jogando, traz, quebrar a linha de marcação, essa coisa toda. Mas ele era duro quando tinha que ser, porque ele era grandão, impositivo, né? Um jogador impositivo, mas não era um jogador viril, violento, sabe? Provocador. É que ele segurava a bucha, né? É um cara que se vai enfrentar
O cara segura, não adianta testar, que é um problema. Mas e o até- Axel era um jogador que antevia, né? A gente falava que ele era aranha. Pô, ele teve, você passava o rachão, eu jogava na linha, eu metia de jogar na linha. Eu pegava a bola, falei, vou estar sozinho, eu ia passar, daqui a pouco passou um pouco, o Axel pegou a bola, falei, meu cara, como é que ele fez? É gente que não jogava nada, mas ele antevia, ele cortava. O Sampaio também era muito bom nisso. Pô, o cara tá jogando contra-ataque, daqui a pouco o cara vai atacar, ele pegava, entregava pra jogar. Então, assim, o nível de entendimento desses jogadores técnicos, a individualidade que eles tinham, a natureza deles, a forma, pô, era absurda. Hoje você constrói um jogador, né? Você programa um jogador. Mas antigamente era uma coisa muito natural, né? O cara é da várzea, da rua, do asfalto. E você vê natural. O cara Você vê o zona, né? Sérgio, falando com essa calma toda. Você pensa, ele já ficou bravo com um Santos e São Paulo, no Morumbi. São Paulo ganhou 2-0, mas assim, faltavam uns 15 minutos, 20 minutos. Dá tempo de empatar, até de virar, se o time pegar no breu e for, né? E o Edivaldo, falecido, tava lá, caído, tal, e a maca não entrava, 2-0, ele catou o Edivaldo no colo, vai, pra fora do campo. Verdade, Lembra lembrança disso? boa, entende? Mas lembra essas coisas, né? É verdade. É verdade. Então, só não tá pior que o Ari Jarrão. O Ari Jarrão, você trabalhou com ele no Santos? Sim. O Ari Jarrão, ele falecido também, foi morrer de Covid, ele contou pra mim. Jogo do Santos, o Serginho Chulapa caiu. Aí o Ari Jarrão entrou, tal, não tinha maca. Não tinha maca, tal. Já vamos falar. Olha que simpático. Tal, deixa eu só terminar isso, já vamos falar. Aí ele catou o Serginho Chulapa nas costas, o Ari Jarrão forte, né? Levou até a porta do vestiário, o Serginho, pode soltar, eu só tô fazendo cera. Ele, tá fazendo cera? Chão. Jogou o Serginho Chulapa no chão. Carlos Alberto Pinheiro. A Combriosa. Que te... Tem duas dessa aí. Tem duas dessa aí. Bonito, hein? Que ano que é? Foram doadas. Acho que essa é 2006, se eu não me engano. Foi toda reformada. Tá lá, né, Sérgio? Tá lá. Aliás, foi a partir daí que... Porque eu vi, acho que a Portuguesa, alguém postou, e era a época da pandemia, eu olhei, deixa eu ver, pô, legal isso aqui em Baobá, Sérgio. Já conhecia porque você estava com o anúncio lá no Esporte por Esporte. Essa é a 01. Pediu contato, me deram. A 02 é o contrário. Tudo que é verde é vermelho, tudo que é vermelho é verde. Mas o que é branco continua, né? Eu notei isso, esse detalhe eu notei, mas parabéns, né? Convenhão, meu Deus, aí. Belo trabalho, né? Aí a tara. Eles falaram assim, você pode fazer o que você quiser. Aí... a gente queria usar as cores da Portuguesa, né? Até tu vê que detalhe até na roda, ela é vermelha com um detalhezinho verde no meio, ó. E a outra é verde com detalhezinho vermelho. Que tá a vendo? Portuguesa tem que ter isso. Ela tem que ser vista na rua, ela tem que ser mostrada. Muita gente de Exatamente. fora que acompanha o futebol mais tem pergunta, e a Portuguesa? Pergunta pra mim, pessoal de São Paulo, tá falando, tá na 2. Tá jogando, tá na 2, tá no futebol profissional, tá na ativa. Mas é engraçado, né? O que dá uma importância para a Portuguesa, né, é a marca que usa. Porque colecionador, quem gosta de colecionar camisas, essas coisas todas, quando você tem rótulo, uma marca legal, e os dirigentes se preocupam muito com isso. Às vezes eu falo, pô, mas precisa montar um time, e falo, Sérgio, precisa ter apresentação. E eles têm razão, porque eles têm a marca forte, tem venda. Tem que procura. aproveitar isso, né? Quando as coisas caminham bem, a gente espera que caminhe bem novamente esse ano. Tem procura, tem a loja, tem... A Portuguesa está crescendo, está A Portuguesa tem que ter. E como é que tá, Sérgio? Agora. Para 22, para 23, né? Que estamos querendo saber. Eu sou muito otimista, tá? Por si só. Eu acho que a gente está montando um time qualificado. É uma competição difícil, né? Quem acompanha, quem gosta, sabe. Tem muitos times tradicionais. É um campeonato paulista sem os principais, né? Os maiores. Muita equipe centenária, com história. Os times estão voltando, estão ressurgindo, né? A gente falava do América aí há pouco tempo aí. O Noroeste voltou, o Comercial voltou. Subiram, né? Ponte Preta caiu. Ponte Preta caiu. E assim... É difícil. E não acha que vai voltar sobrando, porque não vai. É um campeonato difícil. Eles têm recurso, né? O Novo Horizontino caiu, está caindo na B também. É um time sólido, né? Estruturado, né? Tem CT. Eu acho que o futebol, necessariamente, você precisa ter isso. É isso que a Portuguesa busca, que precisa buscar, porque você forma jogadores. Você tem que ter, além de um calendário, né? Que é importante você ter, mas você tem que ser formador. Você tem que ter uma base, você tem de onde tirar alguns jogadores. Eu não sei, assim...
Existe o Sub-15 e 17, que é terceirizado na Portuguesa, né? Que é por pessoas competentes. E eu acho que o clube precisa ter um junior, que é o mais próximo ao principal. Hoje você lança o jogador mais cedo, 17 anos, se tiver recurso. Mas você precisa formá-lo, né? Às vezes você tem aquela emoção, vamos trazer um jogador jovem, vamos buscar um jogador, mas se você não prepará-lo, se você não dá uma estrutura física, você não suporta, você não tem resultado. E a Portuguesa fez a escolha de buscar acesso, né? É o desejo. Buscar acesso, montar uma equipe solidária, competitiva, e aí você tem que escolher as peças que vão fazer, aí você vai no mercado. É muito desgastante, é muito melhor você estar no cotidiano, é melhor jogar. Mas quando você dirige, e vem o tempo que você faz isso, você tem que escolher os jogadores. A formação é do zero, né, basicamente. Então você vai fomentando o zagueiro, às vezes um zagueiro, um volante, você pega um jogador, você monta um esboçozinho, você consegue acertar com 4, mas para funcionar aqueles 2 é interessante ter, você não consegue ter, você tem que rever se é do jeito que você está fazendo mesmo. Você tem que ter uma margem muito pequena de erro. 10% é aceitável. Passou disso é um erro, porque te custa a troca. O regulamento do campeonato não te permite substituição. A gente não tem uma lista B. Lista B na competição é quando você tem um jogador com mais de 6 meses em casa. Então você tem que registrar o jogador. Então você tem muito risco. Mas se você se apegar na justificativa, você meio que não se pressiona, né? A gente sabe que a gente tem um desejo. Eu queria muito trazer a Portuguesa de volta, queria muito demais isso. E a gente abre mão de algumas coisas na vida porque a gente tem ocasiões boas para trabalhar, mas se eu puder trabalhar no futebol e onde eu gosto, melhor. Então é o caso. E a gente montou um time, está montando um time muito competitivo, talvez dos que nós formamos na Portuguesa, a nível de elenco, o melhor deles. Mas uma competição que exige muito. E é muito curto, né? É muito rápido. Então, a margem de erro você tem que entrar com resultado para você não trazer pressão, cobrança, insatisfação, porque, como eu disse, o Eurico Mursa é um fator para o adversário terrível, mas você não pode transformar isso para ti, né? Você começa a ser cobrado demais, mas assim, aí é praxe, o que eu me incomodaria muito se o time da Portuguesa não for competitivo, não é o Sérgio. Vai ser um time com posição física, com posição técnica, porque a competição vai cobrar isso da gente. Mas em Campinas, em Novo Horizonte, em Piracicaba, onde a gente tem teoricamente os principais adversários, você tem que saber jogar. Mas jogar. Você não pode ser covarde, você não pode ser... Receio perde. Então a gente está escolhendo jogadores que a gente imagina que tenha capacidade, estrutura e emocional para conviver, suportar isso. Então é feito escolhas, desgasta, meu. A gente, às vezes, eu estou em casa, sono não vem, você pega o material, porque a gente recebe, a gente recebe 1000 apresentação de jogador e você tem que escolher ali 20. Então, surge um cara, esse cara é bom, mas esse cara não está no orçamento. Será que eu estou fazendo a escolha certa também? E às vezes custa. Dinheiro, disponibilidade. Eu acho que o futebol hoje ele é tão nivelado, e não vou dizer que é por baixo, porque existe qualidade, mas um jogador que tem um salário de 80 mil reais hoje, que ganha 5, 6, é muito similar, muito próximo. Então o futebol, por isso que ele é apaixonante, porque dá margem, mesmo você não tendo um orçamento absurdo, de você escolher bons jogadores ou reconstruir uma carreira ou oferecer uma oportunidade para um jogador que por alguma razão ainda ficou no caminho ou perdeu o espaço por culpa às vezes dele, de comportamento, né? Fala, vamos trazer esse jogador de volta, vamos recuperar ele, vamos fazer acontecer. Isso sempre ocorreu na Santista, sempre Deus nos abençoou para ter resposta boa. Então, a gente se orgulha muito disso. Um dos clubes que eu menos perdi. A gente jogou a 3, perdeu um jogo. A gente jogou a 2 no ano seguinte, perdeu um jogo. E, né, se tratando de clubes medianos, é surreal. Vamos combinar que o Real Madrid perde mais. O campeonato é muito difícil. E aí você cria um mau hábito, que, né, assim, existe uma expectativa muito boa. A gente trouxe uma expectativa muito boa para as pessoas aficionadas, para os torcedores. Vai andar, mas o Sérgio não joga. O Sérgio escolhe bem as pessoas. Isso eu faço bem. Eu dou muita importância para a relação humana.
e criar ambiente de vestiário bom. E o vestiário quem cria são os atletas, né? Eu não entro no vestiário porque eu era chato às vezes, eu atrapalhava. Até aprender, eu atrapalhava, porque eu queria mudar o resultado do jogo com o jogo encerrado. Aí veio, pô, ou seja, peraí, você quer quebrar o vestiário? Quanto foi o jogo? 1-0. Você quebra o vestiário, continua quanto o jogo? Sérgio, é antes. É antes e durante. Depois, comemora ou lamenta, não transfere. E a gente procura passar isso para quem a gente convive, porque você meio que catequiza os caras, às sabe? vezes, nessa hora, você fala coisas que você não queria falar, né? Tá com a cabeça quente. Então, né? às vezes, tem o dirigente, né, que é natural. Quando eu tenho essa relação, na portuguesa, a gente tem uma relação muito próxima. Calma. Eu tenho vontade, mas eu tenho que ter calma. Porque se eu passar instabilidade e insegurança para quem eu comando, dirijo, escolhi, eu não estou me mostrando um líder de verdade, né? Eu sou um torcedor, eu sou um passional. Mas às vezes a gente sofre muito porque tem resultado que a gente não espera que vai acontecer. Porque a gente tem esse sentimento, não vou perder. Com certeza. Esse jogo não perde. E às vezes o cara chuta uma bola no teu gol. Calma, vamos ajustar, vamos melhorar, vamos treinar. Então tudo isso aí é feito agora. Pô, a gente fica todo eu, Cassiano, o Ferro, na comissão técnica ali, o Cris. Ferrinho é teu auxiliar. A gente fica, às vezes, ali das 2 às 7, discutindo qual o melhor caminho, qual a melhor escolha. Então, assim, é muito desgastante. Porque a gente fica conversando e aí quando você aproxima, a gente liga, cria uma relação pessoal. Às vezes o jogador se sente confiante quando o técnico liga, dizendo, pô, quero contar com você. Aí você liga pro representante do cara, pô, mas eu tenho uma proposta, você vai convencer o cara de largar uma primeira divisão para jogar na 2. A gente fala, mas a primeira divisão você vai jogar rebaixamento, você vai jogar permanência, aqui a gente vai jogar o campeonato. A gente vai brigar em cima e não titubear, né? Tem que olhar pro cara, quero o campeonato. Os caras que chegam aí... É um trabalho difícil, né? Os caras que chegam na portuguesa, assim, boa sorte, feliz. Não, a portuguesa quer o campeonato. A gente quer o campeonato. Ah, mas eu vou jogar, mas então não é aqui. Aqui é o campeonato. Você tem uma participação determinante para isso. Eu acho, o presidente acha, a torcida acha, mas o cara não acha. Então não. Então não é para você, né? Sérgio, nome você não pode ainda anunciar. Tem alguns que já foram anunciados. A gente tem alguns jogadores que jogaram o ano passado que tem vínculo. Né? O Brumati, o Leandro, o goleiro. O Brumati eu já conheço desde a minha época. O Leandro chegou depois. Eu sinto que a confiança... Porque na rua, parece que eu sou treinador eterno da portuguesa. É verdade. Passando, entrando, onde eu vou. Mesmo quando eu não estava. Pô, se a portuguesa perdeu, eu não estava. E assim... A gente tem um esboço do time pronto. Né? Carlos Alberto, já anunciado. A gente vai trouxe de volta. Tem identificado e precisa voltar a andar bem. Eu acho que ele tem um carisma especial aqui para responder bem. E a gente acertou assim, o sistema defensivo. O Maurício Ramos, que teve esse ano, voltou. A gente trouxe ele de volta também. Às vezes é um jogador mais rodado, eu fico tentando convencer ele a parar de jogar. E o cara é firme e ele fala, Sérgio, eu falei, mas eu vou em Campinas, eu vou em Piracicaba. Só liderança não satisfaz, tem que ter algo mais, tem que ter... Pô, os caras, Sérgio, vai que com você os caras vão. Assim, então me enche de responsabilidade, mas é muito gostoso porque significa que alguma coisa a gente extrai deles ou a gente demonstra para eles. A gente viveu com muita gente boa, né? Eu tive muita gente boa perto de mim, eu extraí muita coisa boa. E quando não tive boa, eu falei, talvez esse não seja a melhor escolha, né? E constrói isso, história. O que a gente quer é contar história e... Pô, tô jogando muito isso esse ano. Por falar em história, vamos pra história. Você contou do seu primeiro carro. Nas outras 3 gravações, nos outros 3 programas, a gente não falou, não trouxe ninguém pra falar. Mas dessa vez eu trouxe alguém que tem uma bela história na carreira. É uma bela história familiar e tem uma bela história sobre o primeiro carro. Vamos para a tela? Quem está falando sobre o primeiro carro? 1985, eu tinha 18 anos e 3 meses, um Passatão verde... Esse carro, desculpa, não me vem. Não é porque era o meu ex-carro, foi o meu primeiro carro. Passat verde, cor de escarro. 1980, TS, maravilhoso.
álcool. Você tinha que puxar, ficar 2h30 para conseguir ligar o carro, mas é maravilhoso. Foi meu primeiro carro durante os 9, 10 meses, até eu bater bastante e, evidentemente, aprender e ter depois um Fiat Premio. Mas eu nunca vou esquecer meu primeiro carro, um Passatão. Sempre adorei Passat, o TS era um sonho de consumo e 5 anos depois, bastante usado, mas foi muito legal. Não tem emoção maior do que você tentar engatar a primeira e uma emoção maior quem estava comigo, porque um dia eu estava numa ladeira, não estava conseguindo engatar e não sei se se lembram, a primeira e a ré eram bem juntinhas. Se você errasse, você batia no carro de trás. Eu só não bati no carro de trás porque o cara era muito mais esperto do que eu. Porque eu consegui, durante 6 vezes, em vez de engatar a primeira, engatar a ré. O cara era esperto, mas mais esperto é quem vendeu o Passat para mim. Pô, até essa era um carro, hein? Sabe que ele entende do assunto de futebol? Ele entende. Ele tem uma oratória interessante. Não, né? o Mauro Betting, né? Ele começa no pai, o Joelmir Betting. Escreve muito bem, fala muito bem. Texto irretocável. E eu tenho a honra de dividir com ele o meu terceiro livro, a biografia do Fiore Giliotti, né? O Fiore. Que narrou muitas defesas suas, né? Eu tenho lembranças desse. Porque na Ponte Preta, Ponte jogava campeonato. E era no vestiário, né? Punha o fone como aqui. Sim. Cara sentado, você com a toalha. E eu via as tuas defesas. Pô, nossa, cara. Fiore era... Essas coisas. Não, campeão. O Pelé. Eu tive muitas vezes com ele. Porque eu tenho um amigo em Campinas, Sérgio Jorge, que também era cronista. É cronista, na verdade. Deixou de exercer, mas é cronista. E eles faziam festas anuais de comemoração do time. E ele estava sempre... Mas a simplicidade dessas pessoas, cara... Caras, porra... O cara é um gênio. Cara, senta aí, chinelo. Ele se apresentava na capacidade dele, não precisava criar nada, né? Ô, Carlos, você não foi do rádio, né? Comecei no rádio. Começou no rádio? Conta, então. Comecei no rádio. Onde? Guarujá FM, Opa. 1986 e lá vai Pedrinha. Não, Era redator de notícias, estava na faculdade e comecei catando milho com máquina, foi o que me deu um respaldo, depois me formei e Rádio Tribuna M, com uma grande equipe na época. Quem estava aqui? Eduardo Silva, o Heron Brum era o chefe, Alvânia Seixas. Certo. Mário Ribeiro, não sei se você conhece. Não estou recordando agora. João Marcos dos Santos, certo. Que hoje está no interior. Então, o rádio para mim é tudo. Eu fui repórter esportivo, eu fui repórter de campo, né? Que era o que eu queria ser. Até O rádio é uma cachaça. Eu falei, no colégio uma vez, eu falei pro professor de química, o João Domingos Sagas e Barreche, o IBA. Muita gente deve ter estudado com ele. Eu falei, professor, uma boa. Eu quero ser repórter de campo. Eu não vou chegar para um jogador na saída de campo e perguntar: você sabia que ácido mais base é igual a sal mais água? O cara vai mandar me lascar. Eu vou perguntar do jogo para ele, eu quero ser repórter. E a gente tinha um equipamento, a orelhinha. Então, isso que o Sérgio falou da escuta, era um fone só, conectado no cabo, e você colocava o fone e o jogador ouvia, no caso você não fez gol, mas você ouvia as defesas, né? E aí você ouvia, você falava com o estúdio, né? Falava com o apresentador, com o narrador, né? É isso que eu falo, era outra relação com a imprensa também, né? Era muito melhor, muito mais fidelista, muito mais amiga. Poxa vida, a gente se ajudava muito, eles são muito mais instruído que nós, muito mais formado, entendia muito os problemas, interpretava melhor as dificuldades e não diminuía, sabe? Não tinha essa de, vou dar uma notícia que o cara... Não, existia um respeito, uma consideração por ele isso. Ele queria lacrar em cima de você, que nem o nome que você dá hoje. Exatamente. Era diferente. E ali, era Guido Pinheiro, Neto Carlinhos, né? Carlos Eduardo Souza da Tribuna, você conheceu também, né? E muita gente boa, muito cobra nessa função de entrevistar, de jornalista, de entrevistador... E muita gente boa jogando. Uma relação bacana. Muita história, né? Jogos fora, me recordo quando a gente viajava, pós o jogo, quase sempre no mesmo hotel. Então jantávamos e depois, cara, quem gostava de tomar uma cerveja, saía, às vezes havia liberado. E você ficava sentando e conhecia a pessoa de próxima, cara. O cara sabia as minhas dificuldades, eu sabia da pessoa. A gente construiu uma relação, uma amizade, e isso era frequente, porque viajava junto. Antigamente, hoje, às vezes, a economia, né? Uhum. Eu estava falando hoje, é muito estúdio, muito... Não, a gente viajava, então a gente tinha uma relação de virar à noite. Eu dormia tarde, de verdade, eu virava
eu gosto de quebra-cabeça, de montar quebra-cabeça. Às vezes minha esposa, 7 da manhã, vai dormir. Eu virava assim, passo e o jogo vem passando, só que não vai mudar mais nada. Né? E eu não dormia. O pós-jogo você não dormia, era muito difícil. Até hoje, mais hoje. Depois de um jogo, porque você se questiona, por que eu fiz isso? Fiz a melhor escolha, às vezes um pênalti é perdido, mas será que é esse? Então assim, eu sou muito criterioso, sou muito chato para preparar um trabalho, para justamente depois não me amargurar. Eu sofro muito com isso, eu me culpo por isso. Às vezes a coisa não anda bem, eu falo, o que eu deixei de fazer para que a coisa não acontecesse? E quando jogava era a mesma coisa. Aí vem, passa tudo na sua cabeça, fala, vou ter que montar de novo, vamos fazer de novo. Aí não dorme mesmo, né? Sérgio, muito desgastante. E a mentalidade do atleta de hoje? Obviamente são gerações diferentes. Mas eu lembro que o estacionamento de um clube, de um CT, era um salão do automóvel, assim, né? Que era uma loucura. Hoje tá essa loucura por carro ainda? Como é que tá a mentalidade do jogador de hoje? Piorou. No aspecto de ego, isso nos grandes clubes. Porque você tem patamares, né? Antigamente você saía assim de divisão, você ia assim. Não, hoje você tá assim e vai assim. E há um hiato muito grande nesse meio. E na atual conjuntura você deu margem para bolsa de aposta, para suborno, para uma série de valores que a gente não vive. Gols estranhos, né? E assim, e ego e vaidade, e o cara priorizar fazer uma coisa. Tem coisas que me incomodam muito, porque o que constrói, o que faz o jogador às vezes ser respeitado é aquilo que ele está fazendo. E ele larga a mão disso que ele está fazendo para dar importância para outras situações, que foi o que levou ele àquilo. E a queda é inevitável, né? Porque alguns caem num abismo, não tem volta. Porque às vezes ele também não deveria estar onde ele está, né? Hoje o cara chega muito rápido. Hoje ele faz uma coisinha e aí já vira rei. Já vira o melhor do mundo. Se não tiver berço, eu acho que a base de tudo é família, tá? Eu tenho convicção disso. Mas se você tem uma boa representação, porque você tem hoje os representantes, e é importante ter o cara que te fala quando você, calma, não que determine, não que deixe o cara estúpido, não, o cara que ajuda a construir um atleta, de uma pessoa com conteúdo, né? E existe aquela pessoa, eu costumo dizer assim, e é verdade isso, você buscar no tempo, se o representante do jogador que eu conheço tem boa formação, boa índole, eu estou trazendo um jogador bom, mas isso é praxe, é batata. Se você tem um cara de má índole, picareta, vai jogador, vir o picareta. Vai. Você sabe que eu tive uma vez eu tive um treino do Guarani, quando o Guarani foi para a final do Paulista de 2012 com o Santos. E o Amoroso tava lá. Deve ter te dado muito trabalho, né, no campo. Não peguei Amoroso. Não chegou essa época? Não. Né? Eu peguei pior, né? Né? Eu peguei Careca, Zenon. Só isso. Cara, o derby em Campinas era quase um jogo de seleção, cara. Você jogava com o estádio cheio, você descia com a torcida. É um negócio louco. Eu gosto muito disso. Você gosta? Eu tive no Sport, dirigindo o Sport em Recife. E a torcida acompanha o time. Eu falei, mas se ganhar um jogo, eu volto com esses caras. Eu me identifico muito com isso, cara. Você ia jogar no Brinco de Ouro, você descia com... A gente descia com... A torcida via junto com a gente. Os dois times são muito fortes, as duas torcidas são muito fortes. A da Ponte é tida como a mais fanática, a mais ferrenha. O time da Ponte, defensivamente mais forte, o time ofensivo do Guarani. E era histórico isso, né? Goleiros da Ponte, centroavantes no Guarani. Eram times fantásticos. A divisão de base muito boa. Eu acho que a lei do passe, que eu entendo que isso deveria ser revisto, tá? Meu entendimento. Escravidão, não. Dependência, não. Mas deixar o clube órfão também não. E hoje isso acontece frequentemente. Então eu acho que isso no Brasil deveria ser isso, porque não há respeito. Esse é o X da questão. O cara não respeita. Você fica vulnerável, o cara toma tudo de você. Você deixou, atrasou, você entrou numa situação financeira difícil. Os caras esfolam todo mundo. E um jogador que tem um contrato longo, ele está muito mal, ele tem 5 anos de contrato. Você quer dispensá-lo, paga o contrato, paga a multa. Fica cômodo, né? E por incrível que pareça, hoje um jogador que é bem sucedido, ele tem um contrato longo, que é o que o clube quer para se proteger. Ele arruma um time, ele fala, quero ir embora. Então, mas você tem 3 anos, eu não quero ir embora. Quero jogar mais. Quero sair. Então você vira refém pela maneira pela qual o nosso país funciona, né? O sistema nosso. Então tem muita coisa que precisa ser revista. Que eu acho que público, torcida é a alma de um jogo de futebol.
Então, se você não tem isso, se você não cuidar disso, se você personalizar isso, eu acho que a tendência é o futebol... né? E você falou de jogador que se perde. Essa conversa com o Amoroso, ele falou que uma das coisas que mais irrita ele é jogar partida beneficente em prol de algum ex-jogador. Ele falou, porque não é por nada, né? Eu gosto, se for ajudar, eu ajudo, esse não é o problema. Mas na maioria dos casos, o cara teve. Sim. E se perdeu. E se Concordo perdeu. com ele plenamente. Entendeu? Eu ajudei muita gente. Muita gente, porque o futebol, às vezes, assim, não guardou. Não ganhou para guardar. Uhum. A maioria. Nem todo mundo ganha, né? A maioria. Se eu não tivesse guardado, eu não tinha. E eu joguei em bom nível. Eu guardei. Se eu fosse extravagante, não tinha. Mas hoje ganha-se muito, ou muito pouco. E eu vejo dirigentes se vangloriar. Eu tenho uma folha de 30 mil. O cara não compra a cesta básica. O jogador, uma gama de jogador no Brasil hoje, 5% ganha mais de 5 salários mínimos. Os demais não. Então é muito injusto o futebol. Muito injusto, exatamente. E eu acho que isso dá margem, ou deu margem, para aproveitadores. Pô, às vezes a gente tá triste eu tá dizendo isso, mas é fato. Às vezes você tá montando um time, na Santista eu já sofri isso, tá? Eu contratei 2 jogadores, contratamos, e aí você tem muito amigo, muita relação no futebol. E você acusar e transferir também sem provas, não. Aí tem amigos, os caras, Sérgio, você contratou fulano? Eu falei, pô, tá quase certo o descontrato. Bolsa de aposta. Por quê? Porque barateia, porque custa pouco, porque tem os espertalhões que se vangloriam disso. Eu comprei do cara. O cara quer jogar, precisa se apresentar. E às vezes o salário que ele ganha não é suficiente. E depende da necessidade da formação. Eu acho que caráter e conduta não tem preço. Mas não vou discutir as razões das pessoas. E aí o cara precisa de mais. E aí o oportunismo surge. E isso vai surgindo nos times e isso veio para a divisão de base. E você jogar uma divisão de base, um torneio pequeno, com o cara falar, nós temos que ter 5 escanteios no primeiro tempo porque tem uma aposta. Isso acontece. Em São Paulo e com muita frequência. Complicado isso, né, cara? Então, assim, acredito em quem? Então vamos construir o nosso, porque se eu ficar justificando, vamos viver o nosso momento, vamos fazer uma coisa bacana, vamos fazer uma história, vamos contar uma história, vamos chorar junto, mas vamos ter lembrança boa. E às vezes a maioria do processo do sistema é cara que vai ficar no caminho, é o caráter. A gente vive hoje na política nesse país e eu discordo de muita coisa. Então assim, mas vamos fazer a nossa história bacana, vamos fazer aquilo que vai acontecer e vamos se cuidar para que as coisas caminhem bem. Então você precisa se preocupar com muita coisa, com o que cerca. Se o que cerca está vulnerável, o elo seu é fraco, se é fraco, você perde. É ali que vai quebrar. Mas é muito melhor, tamanho melhor do que o maior. Eu fui mais feliz, eu tenho mais lembrança das minhas conquistas em coisas pequenas do que na seleção brasileira. É isso. Olha, eu não sei nem como te agradecer, Sérgio, essas últimas palavras, então... Essas batem na alma. É um exemplo, né, porque ele está aqui do meu lado, de que quem tem caráter no futebol também brilha. Não é? Porque é um espaço que ele pode falar... Mas essas palavras batem na alma, né? Batem na alma. Olha, impressionante. Belo discurso, Sérgio. Gostei muito, parabéns. E não sei nem como te agradecer, de insistir tanto que você veio e fizemos 2 programas aí espetaculares, hein? Eu gostei demais. Eu sou caseiro, tá? É por isso, cara. Fico vendo futebol, eu tenho um monte de hobby, tá? E você falou ele falou muito rapidamente aqui, falou o Cassiano. Cassiano é o Cassiano Carduz. Que na minha primeira transmissão na história ele foi o comentarista. Ele é muito bom. Narração do João Guilherme e os comentários do Cassiano Carduz. Como jogador, o rei do pontapé. É mesmo? Não, muito identificado. Não mais que meu avô Barrilotti lá na Vila Rainer, que batia até na mãe. Na Portuguesa tem muita gente boa, tem muita gente marcante. Vamos deixar marcado para quando acabar o campeonato ele vir de novo aqui. Pra gente com acesso, hein? Poxa vida, amém. Deus de preferência, Sérgio, com a taça. Põe a taça, a gente põe a taça aqui em cima da pizza. Eu ligo lá pro Emerson. Você não tem ideia o que eu sonho com isso. Eu combino. Mas acordado, tá? Eu vou combinar com o Emerson. Vamos. E a gente ele vem junto, a gente traz a taça e coloca em cima da mesa. Nós vamos acompanhar o jogo lá. Nós vamos lá no Urcumurso ver o jogo. Aliás, na estreia, né, Sérgio? Amigo, depois de Bragança eu vou aproveitar o Sérgio, que a estreia já é janeiro, né? É dia 15, acho. Tá pra confirmar, mas não sei se a gente manda ou visita. A gente joga esse jogo, nosso campeonato de 18, que a gente às vezes reúne. Eu falo com todos os jogadores desse time, tá?
A gente mantém essa relação. A gente assiste e chora. Batata. Porque vem tudo que a gente viveu para conquistar o que a gente conquistou. Cara, treinava na rua, cara. Então isso é forte. E eu como autor, junto com o Álvaro Silveira, do livro Oficial do Centenário da Portuguesa. Eu li. Obrigado. 100 anos sou mais brilhante. A pesquisa do Álvaro, esplendorosa. Eu fico muito agradecido e já te prometo duas coisas. Vou torcer pela Portuguesa e vou torcer por você. Com certeza. Essas duas torcidas você vai ter. Não tem a menor dúvida. E vou gritar no ouvido do atacante que for dominar a bola em Eurico Mursa. Não tenha dúvida. Vai ter mais gente ouvindo lá. Vou gritar. Ninguém vai dominar a bola em fazer um Eurico coral, Mursa. Paulo. A gente Vai faz. estar lotado lá. Eu combino com a Folha Rubro Verde lá. Já quero ver alguém dominar a Não bola. anda bem. Espero contar com todo mundo mesmo. Cara. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Boa sorte Sempre é um prazer para dispor, você e para nossa Briosa. Vai, Briosa. Eu vou escrever um livro, hein? A gente já falou disso uma vez, né? Se precisar de ghostwriter, é nós. Eu falei com o Zé que tem José Luiz Tarran, Realejo Livros, a gente... meu editor. Vamos ver. Bom, mais um pra você, meu irmão. A gente vai... Vamos conversar depois Mas eu tenho medo do que eu tenho que falar. Vai ficar grande assim. Mas tem coisa boa também. Boa. Carlos Lopes, obrigado, hein? Eu que agradeço. É um prazer imenso e, nossa, uma noite especial aqui. E é viu? curioso, porque o Sérgio, assistindo a televisão, fui pro estádio ver jogos. Santos e Noroeste em 90, 2-1 pro Santos. Santos e Noroeste de novo em 92, 2 bolas na trave. O Serginho Fraldinha chutou na trave, voltou pro do Marangon no travessão e a torcida começou a invadir o campo. Você tava no jogo? Não, Nesse você não tava? Mas você era o goleiro. Do Novo Horizontino? Não, 92. 90 contra o Noroeste. O técnico era o Geninho. Tá. E a torcida invadiu. Eu tive uma lembrança do Noroeste. Foi a primeira vez que a torcida cantou, que eu me recordo os caras de cantar parabéns pra você. Era meu aniversário. Era seu aniversário. Cara, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Olha só. Cara. Foi muito legal. Obrigado, Sérgio. Carlão. Obrigado. E o Carlos eu assistia na TV Tribuna, né? Eu era estudante. Briga, Quando pô, for fazer um programa de V8, conta, porra. Não, o Sérgio vai ser personagem de alguma matéria que... Vai. V8. Com certeza, falando de carro. Beleza, Deixa já o fica futebol. marcado pro AutoGP, mano. Fica o futebol em segundo plano. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço de coração, sucesso para vocês. Estamos sempre na torcida e acompanhando Valeu. o Auto Aventura aí. Carlos Sucesso Alberto. pro Carlão também na Opa. Baobá. Obrigado. Já estamos com 16, hein? Já estamos com 16. Estamos quase de... Maioridade. Maioridade. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Você que tem nos acompanhado, assista os outros vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, dá uma moral pra gente, que vamos precisar muito da sua colaboração também. Vamos viralizar esse vídeo, tá legal? Combinado? Até aqui nos ajudou o Senhor.